A Academia Brasileira de Letras é uma instituição que fascina os brasileiros. Quando eu digo que fascina, eu não quero com isso dizer que os brasileiros aceitam tudo o que a academia faz, fazem elogios a ela o tempo todo. Muito pelo contrário, boa parte desse fascínio acaba se expressando mediante críticas. Mas a verdade é que essas críticas derivam do fato de que o brasileiro se interessa pela academia e tem altas expectativas em relação a ela. Existe sempre uma grande discussão em torno dos nomes que compõem a academia. Muitos nomes que a gente julga deveriam estar lá não estão, e os que estão parecem que não dizem tanto respeito a nós, não querem nos dizer muito. Mas a verdade é que ali na academia, quando você para prestar atenção, existe uma série de escritores e escritoras e intelectuais do mais alto gabarito e cujas obras são muito interessantes e merecem ser observadas, lidas, acompanhadas. No vídeo de hoje, eu, Lucas, aqui no Diário de Leitura, vou propor para vocês 10 escritores, 10 grupos de escritores, em alguns casos, alguns pares, para que vocês possam entender quem está lá na academia hoje, o que essas pessoas produzem e por que elas são relevantes. Muitos dos nomes aqui vão soar como surpresas para vocês, e eu acredito que ao final do vídeo vocês verão que a academia é bem mais interessante e bem mais instigante do que parece. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui embaixo, assim você ajuda o canal, e de participar do meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Todas as referências vão estar aqui embaixo. O primeiro nome que eu trago da Academia Brasileira de Letras e que soará como uma surpresa, mas que eu também, tudo que eu vou falar aqui, eu também quero conhecer mais, que eu também desejo conhecer mais, é o José Sarney. Vocês sabiam que o antigo presidente do Brasil, essa figura tão onipresente na política nacional e representativa muitas vezes daquilo que nós rechaçamos nessa mesma política, é um grande escritor de ficção. Você já deve ter ouvido falar que o Sarney escreve ficção, mas deve ter pensado assim: é um homem poderoso que de vez em quando escreve ali uns contos, um romancinho, publica porque tem dinheiro, porque tem influência, mas isso não deve ter maior valor. Pois é, pessoas que eu conheço, pessoas assim, sem nenhuma suspeita em torno, já leram o José Sarney e disseram que realmente ele escreve muito bem e que de fato os livros são muito bons e interessantes. Os livros do José Sarney saem por várias editoras, mas principalmente pela editora Leia. Se você digitar agora na Amazon ou for ao link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver que ainda há vários livros dele disponíveis pela editora Leia. Então é um escritor que eu quero conhecer. E por outros motivos também. O José Sarney, gente, ele representa aqui alguém que vem do Maranhão. E essa cultura maranhense já é por si só muito interessante e nem sempre lembrada, principalmente por nós que estamos aqui no sul e no sudeste. São Luís do Maranhão já foi considerada a Atenas brasileira. Tamanha era a grandeza dos intelectuais e escritores que circulavam por aí. Disse de São Luís do Maranhão que eles têm o melhor português, falam o melhor português por conta da influência do padre Antônio Vieira. Então, de certo modo, conhecer a literatura do Sarney é também conhecer essa importante tradição dentro da literatura brasileira. Aqui também a gente começa a entrar nesse Brasil profundo, esse Brasil em que o poder está arraigado já há gerações, que se transmite, se bobear, desde quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, conhecer um pouco dessa obra, conhecer um pouco dessa biografia é também se apropriar melhor de como o Brasil funciona e de como a política e o poder pode se cruzar com a intelectualidade e a cultura. Muitas vezes a gente reputa as nossas classes dirigentes classes incultas e, de fato, muitas vezes elas são preponderantemente incultas. Mas existem esses casos, e talvez o Sarney seja um representante disso, em que o poder, que o dinheiro
dinheiro se combinam a um lastro intelectual de verdade. E ali muitas coisas são produzidas, muita gente gira em torno desses eixos. Então, eu acho que também olhar para a obra do Cerney é uma forma de observar como esse fenômeno se produz na história do Brasil. Vários outros nomes que eu vou mencionar aqui também representam esse cruzamento entre cultura e poder, num aspecto que talvez seja positivo, porque espera-se mesmo do dinheiro e do poder que ele beneficie, ainda que minimamente, a cultura e que essas pessoas sejam minimamente letradas. O segundo escritor que eu trago aqui também é um nome polêmico: Paulo Coelho. Eu sempre defendi que foi uma escolha muito sábia da Academia Brasileira de Letras a de admitir o Paulo Coelho entre as suas fileiras. Eu acho, gente, que a literatura brasileira sempre teve um grande problema: o Brasil nunca teve um público leitor muito forte. E para também ter um público leitor muito forte, vender muitos livros, é preciso que exista uma literatura popular, uma literatura com apelo às massas que seja forte e difundida. Muito no Brasil, o livro foi associado a um objeto de luxo, a um luxo de poucos, de intelectuais, de classes dirigentes, e essas classes dirigentes às vezes também eram incultas e não consumiam esses livros. Então pouca gente lia de fato. O Paulo Coelho é um escritor que vende, e é um escritor que vende no exterior, que realmente é um representante da literatura brasileira no estrangeiro. Então, considerando que a Academia Brasileira de Letras tem tantas cadeiras a serem ocupadas e que elas vão se sucedendo ao longo do tempo, abrindo vagas e mais vagas, não custava colocar o Paulo Coelho lá dentro para marcar: olha, a gente reconhece que você desempenhou um papel importante para a literatura brasileira num ponto que é muito sensível, que é o de chegar de fato ao leitor, e mais, chegar de fato ao leitor estrangeiro e tornar o Brasil e tornar a literatura brasileira minimamente conhecida lá fora. Pode ser que você não seja o novo Shakespeare, o novo James Joyce e o novo Machado de Assis, mas você teve essa contribuição importante. E eu acho também que existe uma questão de perspectiva histórica. A gente tem o Paulo Coelho como um escritor mais raso. Eu mesmo só li um livro dele, o Monte 5, que eu de fato não gostei. Mas o Paulo Coelho, ele esteve sempre muito envolvido ali com a música, foi letrista para o Raul Seixas, para outros nomes da MPB, sempre esteve muito envolvido com o esoterismo, com a bruxaria, com esses estudos mais ocultos. E isso tudo não atrai um bom olhar das classes dirigentes, de membros da academia, por exemplo. Então, isso pode turvar um pouco a apreciação crítica que se faz dele hoje em dia. Talvez, daqui uns 50 anos, o Paulo Coelho seja visto de uma outra forma, talvez com mais condescendência, que se enxergue nele pontos positivos que antes, os preconceitos de antes não permitiam que fossem enxergados. Pode ser que não também, entendam? Mas eu acho que foi uma boa aposta da academia colocar ele lá dentro, porque se lá no futuro chegarmos à conclusão: não, Paulo Coelho era realmente um bom escritor, sua literatura está sendo lida até hoje, e olharmos: a Academia Brasileira de Letras admitiu ele, ah, sim, bacana, a academia acertou e não cometeu um erro histórico como outros que ela já cometeu. Os livros do Paulo Coelho hoje saem pela editora Paralela, são edições muito bonitas. Eu até estava pesquisando na Amazon e fiquei com vontade de fazer a coleção, tão bonitas são as edições. Eu tenho aqui em casa O Alquimista, que é um livro que eu tenho vontade de ler para poder retomar a leitura do escritor e talvez fazer assim uma apreciação crítica mais apurada. Existe também um livro muito interessante que sai agora pela editora Todavia, que se chama O Mago, o Santo e a Esfinge, que vai justamente se dedicar a apreciar como se formaram como escritores e se relacionaram com o público Clarice Lispector, Manuel Bandeira e Paulo Coelho. Eu tenho muita curiosidade por esse estudo porque me parece que já é um passo avante no sentido de compreender o fenômeno Paulo Coelho de um lugar mais profundo, com mais seriedade e sem tantos preconceitos. Uma outra escritora que eu acho muito relevante entender, ler e acompanhar dentro da literatura brasileira e da Academia Brasileira de Letras é a Ana Maria Machado.
A Ana Maria Machado aqui representa muito bem a força que a literatura infanto-juvenil tem na nossa tradição. Ela já foi premiada com Hans Christian Andersen, que é considerado o prêmio Nobel da literatura infantil. Por conta disso, ela já se sustenta, ela ganha muito dinheiro com a literatura há décadas. Os livros dela são muito difundidos no exterior. É uma escritora que se sustenta enquanto escritora por conta do fenômeno da literatura infantil e uma literatura infanto-juvenil, né, não só infantil, que chega ao estrangeiro com muita força, representando também o Brasil. Eu me recordo muito bem de um livro dela que se chama Bisabia, Bisabel, que é muito sensível, que eu me recordo de ter lido ali na infância e ficado muito tocado. Mas não só de literatura infanto-juvenil vive a literatura da Ana Maria Machado. Ela também tem uma literatura adulta muito forte, que hoje em dia sai principalmente pela editora Alfaguara. Entre esses títulos, a gente pode destacar Canteiros de Saturno e Tropical Sol da Liberdade. E mais, existe um trabalho de crítica literária que vem lá dos estudos acadêmicos da Ana Maria Machado, que é super importante, sobre Guimarães Rosa. É um livro que também sai pelo Grupo Companhia das Letras e se chama Recado do Nome. A Ana Maria Machado, orientada por ninguém mais, ninguém menos do que o Roland Barthes, escreveu uma hipótese de que o Guimarães Rosa, como tinha uma linguagem muito inventiva, ele não conseguia, talvez, na sua cabeça, mentalmente, já antecipar muito o que ele iria escrever, como aquilo ia soar, o ritmo, a sonoridade. Como era tudo muito construído, muito cinzelado, a coisa só ia acontecendo conforme ele escrevia. Mas como o escritor sempre tem algo em mente antes de escrever, uma sonoridade, um som que vai dar um ritmo, ela acredita que o Guimarães Rosa tinha em mãos eram os nomes próprios dos seus personagens e suas sonoridades. E que a partir desses nomes próprios, em torno deles, ele vai redigindo a sua literatura. É uma hipótese muito sofisticada, muito interessante e que também vem da Ana Maria Machado, a princípio conhecida apenas pelos livros infanto-juvenis Entre Nós. Agora, tem também uma entrevista muito bacana que ela dá para o Manuel da Costa Pinto no programa Entre Linhas da TV Cultura, que está disponível aqui no YouTube, em que ela vai falar sobre tudo isso e muito mais. Vale a pena assistir, é um programa inteiro dedicado a ela. Um outro nome, esse para mim é fundamental, é um monstro intelectual, é o do Rui Castro. Gente, o Rui Castro escreve bravamente na Folha de São Paulo. Escreve aquela quantidade imensa de livros bem pesquisados e bem escritos sobre o Rio de Janeiro, sobre personalidades da cultura brasileira. E ainda por cima escreve ficção, ficção de qualidade, ficção premiada. O Rui Castro, apesar de não ser carioca, ser mineiro, é alguém que estudou muito o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro como essa capital cultural do Brasil, em torno da qual a cultura brasileira vai se desenvolvendo e se espalhando o Brasil afora. Então, com isso, ele conhece muito dos meandros da nossa intelectualidade, da nossa música, da nossa literatura, tudo. E os livros dele são deliciosos, são muito bem escritos, ao mesmo tempo que agregam para os estudos mais formais daqueles tópicos, eles conseguem entregar conteúdo para o público mais geral. Este livro aqui, por exemplo, tem vídeo no canal, Metrópole à Beira-Mar, vai dar uma visão de como o Rio de Janeiro, na década de 20, já era uma capital muito moderna e de como ali havia uma cultura e uma sociedade pujantes. Ele fez um trabalho meio pioneiro aqui ao resgatar várias escritoras que eram famosas nos anos 20 e depois ficaram esquecidas. Essas escritoras agora estão entrando em listas de vestibular, estão sendo lidas e publicadas por outras editoras. Então, é um trabalho precioso. Ele entende tanto do Rio de Janeiro, por exemplo, que ele tem um livro que é uma enciclopédia só de Ipanema, com nomes fundamentais da cultura brasileira que transitaram ou moraram no bairro icônico, e aqui ele vai fazer o perfil dessas pessoas, tomando como ponto de partida o fato de que elas viveram em Ipanema. E ele tem as várias biografias. Ele tem a biografia da Carmen Miranda,
do Garrincha e principalmente do meu interesse do Nelson Rodrigues. O Anjo Pornográfico é a biografia que ele escreve para o Nelson e que no meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro nós vamos ler agora no segundo semestre. Eu estou super empolgado. Então, Rui Castro, gente, pesquisem entrevistas dele no YouTube, pesquisem todos os livros que ele tem disponíveis aí nas livrarias, porque vale muito a pena. Outros dois nomes, e que aqui a gente começa a explorar essa questão da relação entre literatura e música, que às vezes é conflituosa. Antônio Cícero e Gilberto Gil. O Antônio Cícero, ele é conhecido principalmente por ser o letrista ao lado da sua irmã, a cantora Marina Lima, de várias das canções que a Marina Lima cantou e com as quais ela se consagrou. Mas o Antônio Cícero é mais do que isso. Ele também é um filósofo e um poeta, com vários livros publicados, estudos importantes, um nome muito consagrado. E uma coisa que talvez nem muitas pessoas saibam. Ele é talvez o primeiro conhecido, ou um dos poucos homens gays na academia. Ele é casado, ele se elegeu para a academia sendo casado e reconhecidamente um homem gay, o que também traz uma representatividade para a academia. Além disso, ele mostra que essa interseção entre música e literatura, ela existe e é constante na nossa literatura brasileira, e que não dá para simplesmente fazer uma cisão rígida e dizer isso aqui é letra de canção, isso aqui é poesia. Essas coisas são muito intercambiáveis na cultura brasileira. O Gilberto Gil é outro exemplo disso, ao lado do Antônio Cícero, ao lado do próprio Paulo Coelho. Saiu aí recentemente pela companhia esse livro lindo com suas várias canções. E o Gilberto Gil também, para mim, é interessante, não só sob o ponto de vista das suas canções propriamente ditas, mas do movimento da Tropicália que ele integrou. Esse movimento diz muito sobre a famosa busca da identidade nacional e do lugar do Brasil e de sua cultura no mundo. Então, ele, nesse sentido, se insere numa tradição que é a do Mário de Andrade, por exemplo. Um outro nome que para alguns é polêmico, mas que a cada dia eu vejo que foi uma ousadia muito bem-vinda da Academia Brasileira de Letras. Falo do nome da Fernanda Montenegro. Gente, a Fernanda Montenegro está com 95 anos, trabalhando, produzindo coisas incríveis, agregando para a cultura brasileira. E quando você começa a estudar dramaturgia, que é um gênero literário também, os trabalhos feitos para a TV e para o cinema, muitos conectados com livros, com literatura, derivados da literatura, você começa a encontrar a figura da Fernanda Montenegro por todas as partes. E começa a perceber o quanto ela é um arquivo vivo da cultura nacional e, por que não, da própria literatura. Então, não é assim, trouxeram alguém das novelas da Globo para a Academia Brasileira de Letras. Não. Fernanda Montenegro esteve ali nas estreias, interpretando pela primeira vez peças do Nelson Rodrigues, que hoje em dia são considerados assim, o topo da literatura brasileira. Ela fez filmes baseados em peças como Eles Não Usam Black Tie, que são hoje antológicos. Ela, enfim, trabalhou tanto e com tantos textos literários que é difícil dizer que ela é só uma atriz, que ela não tem nada a ver com a palavra escrita. Eu acho que a eleição dela foi uma forma da gente ver a palavra escrita, ver a literatura e quem contribui para ela sob uma outra perspectiva, um pouco mais ampla. Eu tenho interesse em ler as memórias dela, que saem pela Companhia das Letras, e também e principalmente de ter a fotobiografia dela, porque ali a gente tem o arquivo de momentos memoráveis da cultura nacional. Um outro nome super interessante. Quando eu assisti a entrevista desse homem pela primeira vez, eu fiquei embasbacado. É o do Jorge Caldeira. O Jorge Caldeira, ele é um pesquisador de tópicos muito interessantes da história nacional e do funcionamento do Brasil. Ele, por exemplo, escreveu a biografia do Barão de Mauá, que sai, ou pelo menos saía, pela Companhia das Letras. Mas não só.
Ele escreveu livros como História da Riqueza no Brasil e este outro mais recente que é lindo, Brasil, Paraíso Sustentável. E o interessante do Jorge Caldeira, gente, é que ele vai descrevendo nas entrevistas os seus métodos de pesquisa e existe toda uma equipe, quase que, sei lá, um instituto, uma empresa que lida com dados muito vastos, bancos de dados muito preciosos, muito complexos, muito vastos, e a partir desses grandes bancos de dados, da gestão dessa informação, ele vai construindo os seus livros, os seus estudos e tendo seus insights. É uma coisa muito única, muito interessante mesmo e que vale a pena ser acompanhada. Tem Roda Viva com ele, vou deixar o link aqui embaixo, mas, salvo engano, eu o conheci numa outra entrevista que era mais interessante ainda do que a do Roda Viva. Se eu não encontrar outra, fica a do Roda Viva mesmo, que já é interessante o suficiente. Outros dois nomes, a Heloísa Buarque de Holanda, ou Heloísa Teixeira, e o Geraldo Carneiro. Eu os associo porque ambos são nomes que gravitam em torno da tal poesia marginal. A Heloísa Teixeira, ela sucedeu a Nélida Pinhon, né, na sucessão da cadeira da Nélida depois do seu falecimento, e ela sempre foi uma pesquisadora muito ligada ao feminismo, e não só ao feminismo, mas à poesia marginal. Ela, com uma coletânea ali, acho que dos anos 80 ou 70, chamado 26 Poetas Hoje, reuniu um grupo de poetas muito grande que publicava assim na contracultura, longe das editoras, longe dos grandes centros, todos nomes que depois se consagraram, né, ou a maioria deles, nas letras nacionais. E depois ela continuou esse trabalho de prospectação de talentos e com muito sucesso. Depois teve um livro chamado 29 Poetas Hoje, em que ela reuniu poetas mulheres que estavam emergindo da cena nacional, e a gente vê que esses nomes estão cada vez mais se consagrando. E eu realmente gostei muito dela quando eu ouvi recentemente, há um episódio da 451, o podcast daquela revista literária, em que eles entrevistam ela, e eu achei a visão dela, o estofo intelectual, a trajetória de vida muito ricas, muito interessantes. Assim, você percebe que não é mais apenas um nome na imprensa, é uma pessoa com densidade. Então, eu recomendo essa entrevista, vou deixar o link aqui embaixo, e recomendo acompanhar a obra dela. E o Geraldo Carneiro foi um desses nomes que vieram desses 26 poetas hoje. Eu tenho este livro de memórias dele, Folias de Aprendiz. Eu sempre achei diferente aquele homem ali na academia, com os cabelos longos, porque ele é letrista, escreveu várias canções de fama aí da música popular brasileira, ele é dramaturgo, ele é poeta, ele já traduziu Shakespeare, enfim, uma trajetória intelectual também muito rica e que foge um pouco daquele estereótipo homem branco, cabelo curto. Não, é alguém mais do rock and roll, pelo menos parece, cabelos longos, um pouco mais descolado. Um outro nome que eu trago é do Antônio Carlos Sequin. O Antônio Carlos Sequin é um grande crítico literário, um grande professor e estudioso da literatura, e ele tem um papel fundamental nos estudos de João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto o admirava, o elogiava, dizia que era uma das pessoas que melhor interpretaram a sua obra. E saiu recentemente, entre esses livros, um livro dele pela editora CEP, lá de Pernambuco, sobre o João Cabral de Melo Neto, que é muito grandioso e até um preço acessível. Para você que estuda João Cabral, vale a pena procurar. E não só isso, ele, por exemplo, e vocês podem ver aqui, ó, Antônio Carlos Sequin, foi o organizador da poesia completa da Cecília Meirelles, quando se completou o centenário da Cecília. Então também é um trabalho da maior relevância para a cultura nacional. Pensa, estabelecer o texto, reunir toda a poesia da Cecília, não é pouca coisa. E o responsável por isso foi o Antônio Carlos Sequin. E para concluir, já que a gente falou de João Cabral de Melo Neto, eu vou falar do seu menos conhecido, porém não menos importante, irmão, Evaldo Cabral de Melo. O Evaldo Cabral de Melo, eu acho que é um representante aqui
dessa cultura que vem de Pernambuco e é muito forte. Pernambuco tem uma tradição cultural muito forte. Essa editora que eu citei, CEP, tem uma riqueza de catálogo que é muito simbólica dessa potência da cultura pernambucana. E eles têm a singularidade de terem tido a ocupação holandesa no seu território, que também deixou marcas. E o Evaldo Cabral de Mello, irmão de João Cabral, ele estuda muito o Brasil holandês, estuda muitas consequências dessa ocupação e tem vários livros publicados a respeito pela Companhia das Letras, pela Todavia, pela Editora 34, que eu imagino sejam livros de interpretação do Brasil, história do Brasil, da mais alta qualidade, do mais alto interesse sobre este episódio tão singular e suas consequências. Ele também representa essa tradição cultural brasileira que vem de família. Eu estava pesquisando e descobri que ele não só é irmão de João Cabral de Melo Neto, mas é primo do Gilberto Freire e do Manuel Bandeira. Não sei qual grau de parentesco, mas é primo desses outros dois grandes nomes. O que mostra que, quando dá certo, essas classes dirigentes conseguem produzir coisas relevantes. Quiséramos nós que elas produzissem bem mais e que isso desse mais certo mais vezes. Mas é isso, pessoal. Eu espero com esse vídeo ter ajudado a complexificar a ideia que vocês têm de Academia Brasileira de Letras. Antes de sair falando, porque fulano não está lá, porque fulano que foi eleito não merecia estar, vamos olhar para quem está e perceber que, olha, talvez somos nós que não estamos inteirados do que essas pessoas estão oferecendo e somos nós que poderemos ter a chance de olhar para elas e nos elevarmos, nos aperfeiçoarmos enquanto consumidores de cultura, produtores de literatura e leitores. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!